Salve, salve, queridos amigos do canal Rups, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre um tema que tem tomado a atenção das pessoas que têm alguma relação com os veículos elétricos, sejam eles usuários, lojistas ou até comunicadores como eu, que promovem aí a categoria dos elétricos para que cada vez mais ocupem a rua. Bom, o tema do vídeo de hoje ele tem a ver com algumas apreensões que vieram acontecendo de veículos elétricos na cidade de São Paulo e que algumas delas têm até uma certa razão, já outras não fazem o menor sentido. Então, se você quer ficar sabendo do que está acontecendo, alguma coisa sobre as leis e também sobre a minha opinião, acompanhe o vídeo porque esse é o tema. Bom, e para tentar explicar um pouquinho do que está acontecendo aí nessa salada, são leis federais, estaduais, municipais e que elas são muito desatualizadas, boa parte delas ali de 2013 e que não tinham aí na sua concepção a realidade dos veículos elétricos que nós temos hoje. Então, essas leis obviamente precisam ser revistas e mais do que isso, elas precisam ser estudadas para ser melhor aplicadas, como é o caso do agente que está na rua, policial ou de trânsito, que acaba não tendo conhecimento. Também dou um desconto para eles, porque muitas vezes veículos como o meu monociclo aqui não são veículos super conhecidos para eles e fica difícil de você categorizar onde que eles se enquadram. Bom, e já que eu falei de alguma forma de categorias, eu acho que é por aí mesmo que esse papo tem que começar. A gente tem que olhar para as categorias e de alguma forma adequar elas. Hoje existem as categorias das bicicletas elétricas, dos ciclomotores, dos autopropelidos, mas existe também uma grande confusão com tudo isso, onde foi tentado ali categorizar os veículos a partir de critérios como não pode ser maior do que 1,20 m ou não pode ter motor mais forte do que 350 watts, ou ainda você não pode ter acelerador no veículo. Então essas questões elas não são muito bem claras, muito bem definidas e nem traduzem a realidade do que são os veículos elétricos hoje. Para tentar explicar um pouquinho mais e também dar a minha opinião sobre o assunto, eu queria demonstrar para vocês algumas situações que estão ali descritas na lei e que não representam de fato uma realidade. A primeira delas é que a lei fala sobre veículos de 2 ou 3 rodas. Então, uma vez o monociclo tem uma roda só, ele não faria parte ali dessa categorização. Depois, na sequência, a lei fala de veículos que não podem ter um acelerador. Existem também bicicletas que não têm acelerador e que têm motor até 350 watts que conseguem superar os 50 km por hora. Indo um pouquinho mais à frente, a gente tem situações, por exemplo, de scooters, as famosas City Cocos, de 2.000 watts de motor e que não conseguem chegar até os 50 km por hora. Essa seria então a velocidade máxima dela. Então a gente consegue claramente já perceber de que olhar para os watts do motor, para a potência do motor, não é exatamente o melhor caminho, uma vez que não são os watts de motor que determinam o risco que esse produto pode representar. Eu acho que a gente tem opções melhores de caminhos para pensar sobre esses riscos e eu vou dando a minha opinião no decorrer desse vídeo. Bom, uma coisa importante de destacar é que esses 3 veículos que eu citei agora, eles estão teoricamente em categorias diferentes. Então a gente tem aí a scooter na categoria do ciclomotor, a gente tem aí a bicicleta dentro da categoria de bicicleta elétrica e a gente tem os monociclos dentro dos autopropelidos ou até das exceções da regra. No entanto, se você parar para pensar, os ciclomotores ainda sofrem um pouquinho mais com tudo isso. Por quê? Uma bicicleta, por exemplo, que tenha um acelerador,
ela já tem que ser considerada como um ciclomotor. Agora, muitas dessas não conseguem atingir velocidades acima dos 50 km por hora, ou nem perto disso, e o que a lei diz hoje é que elas deveriam ser emplacadas. Agora, pensa você se faz sentido você emplacar uma bicicleta, assim, daquelas que muitas vezes é um adolescente que está fazendo uso, com uma mesma placa de uma moto. Ou, se faz sentido ainda, você ter que ter uma CNH para dirigir uma bicicleta dessa. Então fica de novo evidente de que a questão do ciclomotor ainda não está muito bem esclarecida no nosso país, porque nos países em que isso já está mais evoluído, existe ali a ACC, que é a autorização para a condução de ciclomotores, mais bem esclarecida, autoescolas e Detran sabem te dar informação sobre isso, bem como existe também uma placa específica para ciclomotor. Então, patinetes e citicocos que devem ser emplacados têm lá o seu padrão de placa e o seu controle especial de trânsito. Bom, e assim como eu falei no começo desse vídeo, a ideia aqui não é explicar nada, não é falar sobre leis, não é propor alguma mudança muito clara e evidente, mas é sim abrir aqui na área de comentários um grande debate sobre a discussão e, mais do que isso, eu gostaria de ter a opinião de cada um de vocês. Você é um usuário de ciclomotor? O que você acha sobre as definições que existem hoje? Você é um usuário de um autopropelido, de uma bicicleta elétrica, ou não, você simplesmente usa o trânsito com o seu carro, com a sua moto? A gente quer saber a sua opinião, como cidadão de fato, quais os direitos que os usuários de veículos elétricos têm e quais os deveres que eles deveriam ter também. Na minha opinião, os veículos, assim como os mais pesados, são categorizados por peso. Os veículos levíssimos, que é a nossa categoria de micromobilidade, tem que ser categorizado também pelo seu peso e o risco que eles representam dentro do trânsito, dentro do cenário do cidadão civil. Então, se você concorda com essa opinião, deixa aí os seus comentários. Se você discorda dessa opinião, deixa aí também os seus comentários. E se você tem algo a acrescentar a esse papo, por favor, deixa aí nos seus comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a você, até o próximo vídeo, espero que comentando sobre isso e com mais informações. Até a próxima, tchau, fui!